Glória a Deus. Neste momento eu quero iniciar esta live nesta noite, convidando você para meditarmos nas Sagradas Escrituras. E quero dizer para você que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos concedido sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. E hoje nós iremos meditar em uma temática muito interessante. Nós iremos falar acerca da oração, né? A oração que muda a situação. A oração que muda a situação adversa. Então eu quero neste momento já convidar os amigos para participarmos desta live, onde nós iremos falar acerca da oração. E eu quero neste momento agradecer a Deus por mais esta oportunidade e iremos iniciar este momento orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te dar graça porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, por tudo que tu tem nos concedido. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que têm ouvido a tua palavra, que têm sido edificados pela tua palavra, e que a tua palavra possa promover mudança de vida, mudança de comportamento, que a tua palavra ela possa fazer um mover em vidas, e vidas sejam restaurados, os que estão doentes sejam curados, e os que estão crendo sejam libertos pelo poder da tua palavra, Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos, Senhor, a nossa nação, nosso país, as autoridades, te apresentamos, Senhor, os médicos, os enfermeiros, te apresentamos, meu Deus, toda a coordenação responsável pelo Ministério da Saúde, te apresentamos também, Senhor, te apresentamos, Pai, toda a direção dos hospitais, aonde está sendo elaborado projetos para resgatar vidas, aonde vidas têm saído restauradas pelo mover, pelo poder da tua palavra. Meu Deus, os médicos têm sido os instrumentos, eles têm utilizado das ferramentas que o Senhor tem dado, os medicamentos, as orientações médicas, prescrições médicas. Meu Deus, toda uma estrutura, que o Senhor continue abençoando os que estão sendo abençoados, e os que estão abençoando, os que estão indo e os que estão contribuindo nos hospitais, os motoristas, os enfermeiros, as enfermeiras, os médicos. Pai, que tu possa abençoar cada um deles. Abençoar suas famílias de maneira poderosa em nome de Jesus. Neste momento nós te oramos, Pai, e te pedimos. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela tua palavra e obrigado por mais esta oportunidade de estar aqui diante do Senhor. E assim fica conosco. Toma direção em tudo, nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém. Há um hino da harpa cristã, de número 107, que diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme,
sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso adorar ao Senhor através da harpa cristã. É maravilhoso adorar a Deus, dar a honra para Deus, glorificar a Deus, engrandecer a Deus e saber que estamos firmes nas promessas de Jesus, glorificando a Ele porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, neste momento, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Iremos meditar no livro de Hebreus. Nós temos aqui algumas referências para dar suporte à temática de hoje. O título da nossa mensagem de hoje é a oração. O que é a oração? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Nós temos também um outro versículo como base para dar apoio a esta mensagem nesta noite. Isaías capítulo 55, versículo 11. Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo e meditarmos para a nossa edificação nesta noite. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz assim: Assim será a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará para que a enviei. Nós temos um outro versículo como base e apoio para esta mensagem. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez enaltecer ao maravilhoso nome de Jesus. Eu quero tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Porque só Ele é merecedor desta honra. Só Ele é merecedor da glória. Só Ele é merecedor que eu o exalte, que eu me prostre diante dEle, que eu o adore em espírito e em verdade. Então, o que é a oração? É um diálogo, é súplica, pedido dirigido a Deus. Orar é algo natural na vida do cristão. Orar é uma capacidade também, uma necessidade de falar com o nosso Criador. Quando oramos, desejamos estar perto de Deus e não seremos bem-sucedidos em nossa fé se não orarmos. O próprio Jesus orou muito antes de realizar seus milagres. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E declarou que sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A oração é a prova de que o ser humano pode se aproximar de Deus.
E Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Isaías capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então veja esta palavra, veja esta expressão bíblica, aonde a oração é a prova que o ser humano pode se aproximar de Deus. E Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clamem, o Senhor disse, eu responderei. Estando eles ainda falando, e eu os ouvirei. Então, a nossa temática, eu quero dar um tema a esta mensagem. A oração que muda situações adversas. E quero que você nesta noite venha refletir comigo, venha meditar nesta poderosa palavra, nesta inerrante palavra, nesta palavra que é vida, que é pão da vida, que é alimento. Nesta noite nós iremos nos alimentar deste pão da vida, deste maná que desceu do céu. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus. E a temática que nós iremos ministrar nesta noite é a oração que muda situações adversas. Então, dentro desta temática, nós vamos trabalhar acerca da palavra oração. O que é a oração? Qual é o significado da oração? Aleluia! Então, nós temos aqui como texto bíblico, como base e apoio para a nossa mensagem nesta noite, Tiago capítulo 5, versículo 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Né? Louvado seja Deus. Então nós observamos que a palavra, ela é inerrante, ela é infalível, ela é palavra de Deus. E ela não volta vazia. Né? O versículo 14 diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, chame os pastores, chame os diáconos, para orar e para interceder, para fazer imposição de mãos sobre o doente, para orar pelo enfermo e o enfermo ser curado, para orar pelo enfermo e o enfermo crer na palavra, na meditação da palavra, na visitação de Deus, e a presença de Deus ela será real e o enfermo será curado através da fé. Louvado seja Deus! Então chame os presbíteros da igreja e oremos sobre eles. Versículo 15. E a oração ungindo com o azeite em nome do Senhor. A fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que saireis. A oração é feita por um justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou e pediu que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Você entende isto? Você sabe a importância da oração? Você sabe a importância na vida cristã, a oração? Alguns dizem que a oração é a respiração da alma, é o oxigênio da alma. O pastor Estevão Ângelo de Souza, saudosa memória do nosso pastor, ele dizia que
O crente que não ora, ele morre. Então nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus, porque a oração é a respiração da alma. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E você, para estar mais próximo de Deus, você precisa realmente ter uma vida de intimidade com Deus. Não basta ter uma oração bonita. Não é pelo muito falar. A partir do momento em que você se dobra com o coração compungido, com o coração contrito, humilhado diante de Deus, que você eleva o seu pensamento a Deus, se desliga desta terra, do mundo material, e se liga no mundo espiritual, que você começa a abrir a boca e interceder e clamar. O Espírito Santo começa a pôr palavras na tua boca e te levar a orar até mesmo por pessoas que você não conhece. Sabe por quê? Porque Ele que conhece a necessidade de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, o que é orar? Eu acabei de dizer que orar é falar com Deus. O que é oração? É um diálogo, é uma súplica, é um pedido dirigido a Deus. Orar é algo natural na vida do cristão. Orar é uma capacidade que também é uma necessidade de falar com o nosso Criador. Quando oramos, desejamos estar perto de Deus e então seremos bem-sucedidos em nossa fé. Se não orarmos, o próprio Jesus orou muito, e antes de realizar os seus milagres. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida dedicada. Jesus tinha o seu momento de fazer o seu devocional todo dia. Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Assim como Jó apresentava sacrifício pelos seus filhos todos os dias. Orava, rogava ao Senhor, ainda dizia assim: acaso meus filhos podem ter cometido pecado contra Deus? Pai, perdoa os pecados que os meus filhos cometeram diante de ti. Tem misericórdia deles, Pai. Então, meus queridos, nós estamos falando a oração que muda a situação adversa. Nós precisamos. Se está alguém aflito, se está alguém angustiado, se está atribulado, se está passando por um momento de dificuldade, ei, você tem um veículo de comunicação diretamente com Deus. Você pode orar. Você pode se humilhar, você pode se quebrantar, você pode descer a casa do oleiro. Você pode, através da tua oração, através do teu devocional, você vai estar em contato com o Pai. Diretamente. Você vai clamar ao Senhor. E Ele vai te responder. Como disse o profeta Jeremias: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes e não conheces. Então, eu quero convidar você para meditarmos. Eu quero convidar você para nós termos uma vida mais profunda de oração, que nós possamos nos dedicar mais na oração, nos aplicar na oração, deixar que o Espírito de Deus, Ele venha nos compungir, Ele venha nos tocar, Ele venha agir, Ele venha falar, Ele venha exprimir. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu quero fazer uma introdução aqui neste momento. Quando tentamos, de todas as formas, ainda é tempo para continuar orando, tudo pode mudar através da oração. Alguns efeitos da oração são: a primeira coisa, os efeitos que a oração traz. Primeiro, acalma. Está alguém entre vós aflito?
Ore. No momento em que você começar a orar, o Espírito Santo vai começar a agir, vai começar a operar, vai trazer tranquilidade, vai trazer paz, vai haver calmaria, a tempestade vai cessar. Louvado seja Deus. Aleluia. A ordem para quem está sofrendo é orar, para que tudo se acalme. Como Jesus, que acalma a tempestade apenas com uma palavra. A palavra tem poder. Então tome cuidado com as palavras que saem da tua boca. Tome cuidado com as palavras que saem da tua boca. Você pode ser um canal de bênção, mas também você pode ser um instrumento de maldição. Porque através da tua boca ela produz bênção e maldição. Então vigie a sua boca. Põe vigia, põe guarda na tua boca. Antes de você falar, de verbalizar, analise o que você vai falar. Pense, reflita o que você vai falar. Porque a palavra que sai da tua boca, ela não tornará para ti vazia. Se você proferir palavras de maldição, vai produzir maldição. Mas se for palavra de bênção, vai produzir bênção para a glória de Deus Pai. Outra coisa, abra sua Bíblia comigo, em Salmo 119, versículo 58. A palavra de Deus diz assim: roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. É tempo de nós rogarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos o favor de Deus, com um coração quebrantado, com um coração sincero. Deus não resiste um coração quebrantado, um coração sincero, um coração contrito. Louvado seja Deus. Salmo 119, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Você parou para analisar o contexto desta mensagem? A oração que muda a situação adversa. Eu não sei o que você está passando, qual é a aflição que você está enfrentando, qual é o problema que está diante de você, qual é o gigante que está diante de você, mas eu quero dizer para você que a oração tem poder para destronar o gigante, para lançar o gigante por terra. No momento em que você clamar a Deus, ei, eu não sei o tempo da resposta, mas eu sei te dizer que a resposta virá. A resposta virá, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe buscam com sinceridade. Louvado seja Deus. Aleluia. Salmo 62, versículo 11. A Bíblia diz: Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto. O que pode pertence, que o poder pertence a Deus. Outra coisa, o que a oração produz? A oração produz, ela traz, ela alegra, ela produz alegria. Está alguém contente? Então cante louvores, adore a Deus, engrandeça a Deus, dê lugar para Deus e deixa o Senhor ser engrandecido na tua vida. Adore a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Quando oramos, recebemos alegria que nos fortalece. A oração, ela nos revigora. A oração produz vida. A oração produz fortaleza. A oração produz bênçãos espirituais em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos observar aqui, Neemias capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Enviai porções aos que não têm nada. Preparai para si, porque este é dia, é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, cante, se alegre, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque este Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nada sai do seu controle. Outra coisa, a oração, ela produz cura, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Observa bem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor, e o enfermo será curado. Louvado seja Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer para você que a oração, ela é mais poderosa do que uma bomba atômica. Porque alguém pode estar no cárcere, lá na China, lá no meio da perseguição comunista. Mas as tuas orações, elas vão chegar como a chave que vai abrir a porta, como a chave que vai trazer a solução, como a chave que vai trazer a resolução, como o bálsamo que vai ser derramado sobre a vida de alguém que está ferido. Vai trazer cura, vai trazer bênçãos espirituais, a manifestação de Deus vai descer sobre aquele a quem você está apresentando diante de Deus. E o Senhor vai responder às tuas orações, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Outra coisa, muito importante através da oração, nós estamos falando, a temática é a oração que muda a situação adversa. O que é a oração? A oração é falar com Deus. Então vamos ver. O que produz outro tópico. O que produz a oração? A oração produz perdão. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados os vossos pecados. Ei, a oração da fé, ela produz perdão, ela traz restauração, ela traz libertação, ela traz renovação espiritual, ela traz as bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 16, parte A, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Precisamos confessar os nossos pecados. O homem, se pecar e não confessar o seu pecado, e o arrebatamento acontecer agora, ele será condenado. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado e reconhece o seu pecado, reconhece as suas transgressões, ele alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus é estendida sobre ele. A mão do Todo-Poderoso é estendida sobre ele para resgatá-lo, para perdoá-lo, para lhes dar um abraço de perdão. Louvado seja Deus. A oração, devemos pedir perdão pelos pecados e perdoar quem nos ofende. Ei, não espere que alguém que te magoou se volte e venha te pedir perdão. Às vezes nós precisamos descer do pedestal, descer do nosso orgulho e nos voltar para aquela pessoa, ir até ela, conversar com ela, para que haja um momento de reconciliação. Então, as bênçãos de Deus irão ser derramadas sobre nossas vidas.
e nós iremos nos reconciliar uns com os outros. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Louvado seja Deus. Então, outra coisa, a oração. Através da oração, ela vai produzir bênção sobre a vida de alguém. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja Deus. As nossas palavras têm poder em oração para anunciar a vitória. Nós poderemos profetizar a vitória. Colocarmos diante de Deus. Se entrarmos na presença de Deus com um coração sincero, com um coração quebrantado, humilhado, prostrado aos pés de Jesus, Ele vai responder às nossas orações. Ele virá ao nosso encontro. Ele vem nos socorrer. Ele vem nos dar um abraço de perdão. Ele vem restaurar o que está quebrado. Mas essa restauração só acontece quando nós reconhecemos que erramos e que precisamos nos reconciliar e que precisamos ter uma mudança de comportamento para que nós possamos realmente reconhecer o nosso pecado e chegar aos pés da cruz. Louvado seja Deus. Isaías 57, versículo 19, ele disse: eu crio os frutos dos lábios, pois para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. E eu quero concluir esta mensagem dizendo para você, a minha conclusão nesta noite é esta: a melhor forma de alcançar uma mudança é através da oração. Ao invés de tomar uma atitude precipitada, antes, entre no seu quarto e ore. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6, a palavra de Deus diz assim: mas tu, quando orardes, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ei, os ouvidos do Senhor não estão agravados. A sua mão não está encolhida para que não possa te salvar, para que não possa te resgatar, para que não possa promover uma mudança na tua vida, para que o Senhor, Ele está com a sua mão poderosa estendida para fazer um grande milagre na tua vida nesta noite, se você crer. Não há impossível para Deus. Acaso alguma coisa é demasiadamente impossível para Deus que Ele não possa fazer na tua vida e na minha? Não há. Não há impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que torna possível aquilo que para você é impossível. Ele abre porta que para você não existe. Ele cria situações. Ele abre porta na tua vida. Ele faz o impossível tornar possível. Ele traz à existência aquilo que para nós não existe. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele está no controle, Ele te sonda, Ele te conhece. Ele conhece teu deitar e o teu levantar. Então este Deus está no controle, Ele está agindo, Ele está trabalhando. E Ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. E se você está esperando nele, continue esperando. Continue orando. As tuas orações, ela pode muito seus efeitos. Então ore, então busque a Deus. Então desça a casa do oleiro, se humilhe, pague o preço. Tudo na vida tem um preço. E para estarmos mais perto de Deus, nós precisamos descer diante do Senhor. Nós precisamos chegar mais perto dele, então precisamos orar. Precisamos orar.
se prostre, se humilhe. Se você não pode se ajoelhar, ore a Deus. Ore em espírito e em verdade. Pois a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Em outras palavras, não há oração, não há resposta. O céu vai ficar de bronze, a porta vai ficar fechada, mas eu quero dizer para você que se você se puser de joelhos, se você se humilhar, se você orar, como disse lá em 2 Crônica 7,14, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se prostrar, eu virei e ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Ei, Deus precisa que você clame a Ele, que você exalte a Ele, que você engrandeça a Ele, que você reconheça que Ele é o autor e o consumador da tua fé. Sem isto, não vai acontecer milagre. Não vai acontecer milagre, porque Deus de pedra não fala, Deus de gesso não fala. Ele não desce do madeiro. Se fizer um Deus de pedra, Ele vai ficar na pedra. Ele não tem boca e não fala. Lá em Salmo 115 diz assim, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem mão e não apalpa, tem pés e não anda, tem garganta, mas som algum sai da sua boca. Entende isto que estou falando? E a Bíblia diz, maldito que faz o Deus de pedra, maldito que adora, e todos os que eu adoro, o Deus de pedra, que nada pode fazer por ti, se tornarão semelhantes a Ele. Então eu quero dizer para você, que você precisa entender que só há um Deus. Não há vários deuses. Os homens criaram vários deuses para adorar, para se dedicar de várias formas. Mas só há um Deus para todos os homens. Há um Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que sabe, o Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda. Lá no Salmo 139, o salmista diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me deito e sabe quando me levanto, de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Ele disse, ainda a palavra não chegou dos meus lábios e o Senhor as conhece todas. Então eu quero dizer para você que ainda que você venha falar, a palavra pode ainda não ter saído da tua boca, ainda não foi verbalizada, mas Deus já te conhece, Ele já sabe o que você vai falar. Então eu quero dizer para você nesta noite, há um tempo determinado para todas as coisas. É o tempo de reconhecer, é o tempo de se voltar, é tempo de adorar, é tempo de abrir os olhos, é tempo de abrir os ouvidos espirituais, é tempo de entender que o Senhor Jesus está voltando e que no momento do arrebatamento da igreja, aonde a Bíblia relata que a trombeta soará, o alarido de Deus soará e os que estiverem preparados irão ao encontro do Pai, irão ser arrebatados. O que é corruptível se tornará incorruptível. O que é mortal se revestirá da imortalidade. E o apóstolo Paulo diz, ele disse, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então eu quero dizer para você, e a força do pecado é a lei. Então nós precisamos entender que só há um caminho. João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo, somente. E o apóstolo Paulo continua dizendo em Romanos capítulo de número 9, capítulo número 10, versículo 9, ele disse, se com a tua boca confessar a Cristo e crer no teu coração, para a justiça de Deus, que Jesus Cristo, o Senhor, ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. A salvação depende de uma confissão de fé. A salvação, o homem pode confessar a Cristo até na hora que está morrendo, na hora do último suspiro,
porque eu já vi pessoas passar para Cristo e receber a salvação no último momento de vida. Ele confessar a Cristo e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz: se com tua boca confessar a Cristo e crer no teu coração para a justiça de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele disse: tu serás salvo. Olha aí. Mas a Bíblia também diz no mesmo capítulo, no capítulo 10, versículo 12 em diante, ele disse: mas se me negares, eu também o negarei, diante de meu Pai que estás no céu. Então, ele disse: como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele disse: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas obras de salvação. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, ela sai da boca, a palavra sai da boca. A palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia. Então a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Essa palavra você está ouvindo, ela está chegando no teu ouvido. Ela está sendo armazenada no teu coração. Porque naquele dia, nenhum homem, nenhuma mulher vai poder dizer: ei, ninguém pregou, ninguém falou de Jesus para mim, eu não ouvi falar. Até hoje, eu estou inocente na situação. Ninguém vai ser tido por inocente, porque o evangelho do reino de Deus está sendo pregado, está sendo anunciado nos quatro cantos da terra. A Bíblia diz que a partir do momento em que se cumprir a palavra, em que a palavra for pregada nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Olha aí, os sinais estão aí. Pai matando filho, filho matando pai, nação contra nação, reino contra reino, a natureza se revoltando contra o homem, terremoto, maremoto, peste, epidemia em todos os lugares. Então a palavra, ela está se cumprindo. Você não está inocente na situação. Você é conhecedor da palavra. Você está ouvindo a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra de vida eterna. Então, credes nesta palavra. Ele disse: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra, ele disse, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ele disse: justificados, pois, mediante a fé. Ele disse: temos paz com Deus e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1, ele disse: pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo continua falando no capítulo 6 de Romanos. Ele disse: irmãos, que diremos, pois, para que a graça de Deus seja mais abundante? Ele disse: permaneceremos nós no pecado, nós que outrora para ele morremos? Então fechamos bem aqui a palavra. Não permaneceremos no pecado. Cristo ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, naquele grande dia, após o arrebatamento da igreja, virá a grande tribulação. Então eu quero dizer para você, ainda é tempo de se converter. É tempo de ter vida com Deus. É tempo de buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia. E eu quero convidar você neste momento para orarmos. A Bíblia diz: eis que eu estou à tua porta e bato, se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei em tua casa, cearei contigo e tu com ele, disse Jesus, através de João, escrevendo em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, a palavra, ela não volta vazia. Não volta vazia, meu irmão. Não volta. Lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, ele disse: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que adora a Deus e aquele que não adora, entre aquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Então, eu quero dizer para você, é tempo de despertar do sono. O apóstolo Paulo escreve na sua carta, escrevendo a Galácia, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele disse: vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nós fechamos nesta palavra bem aqui, e nós vamos orar agora. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. Eu quero apresentar a tua família a Deus, os teus filhos, a tua casa, os teus projetos.
e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, neste momento eu quero te agradecer, eu quero te glorificar, eu quero bendizer o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Toma a primazia, toma o primeiro lugar. Pai, vai quebrando todas as barreiras, todas as cadeias. Pai, eu te apresento, Senhor, todo o Ministério da Saúde, eu te apresento os médicos, o maqueiro, os motoristas, te apresentamos, Pai, toda a coordenação que está trabalhando dentro do hospital, do servente ao médico, Pai, a enfermeira-chefa, o enfermeiro, o maqueiro, meu Deus, o médico, o auxiliar, a enfermeira-chefa, auxiliar, meu Deus, todos quantos estão ali, o cirurgião, meu Deus, te apresentamos cada um dos profissionais que trabalham dentro dos hospitais. Pai, o radiologista, eu te apresento o teu servo. Abençoa grandemente, abençoa, Pai, cada um daqueles que estão, Pai, nesta noite, acompanhando, meditando nesta palavra, sendo impactado por esta palavra, que esta palavra venha produzir vida na tua vida, que esta palavra venha trazer renovação, venha trazer mudança, venha trazer esperança, aonde não há esperança, que haja esperança, aonde há a falta de fé, que o Senhor coloque fé no teu coração, produza fé no teu coração, fé para salvação, fé para mudança de vida, fé para que haja um milagre, haja um mover de Deus na tua vida e que o nome de Jesus seja glorificado. Pai amado, Pai querido, neste momento eu te apresento o presidente da República, os três poderes, o Senado, Senhor da Glória, a Câmara dos Deputados, eu te apresento o STF, meu Deus, eu te apresento todas as autoridades deste país. E te apresentamos o presidente da República, os ministérios. Te apresentamos, meu Pai, os ministros que fazem parte de toda a coordenação presidencial. Meu Deus, tudo seja para a tua glória. Te apresentamos o nosso estado do Maranhão. Te apresentamos as igrejas, os pastores. Te apresentamos, meu Pai, a igreja que está orando, que está intercedendo, que está clamando. E nós estamos clamando neste momento, clamando por vida, clamando por restauração, por libertação. E que o Senhor venha restaurar vidas. Que esta epidemia, Pai, Senhor, que muitas vidas venham ser resgatadas pelo teu poder, que saiam de dentro daquele hospital reconhecendo que só tu és Deus no céu e na terra, que tu és Deus poderoso, que tu és Deus que cura, que liberta, que restaura. Pai, tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que vão ouvir esta live e que teu nome seja glorificado para a glória de Deus Pai. Amém, graças a Deus. E que a presença do Espírito Santo repouse sobre vossas vidas e o nome de Jesus Cristo seja glorificado para todo sempre. Amém. E se sintam abraçados por mim neste momento, e eu agradeço a presença de cada um de vocês. E que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Glória a Deus.